Congresso, Sr. Ministro e Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, saiu uma notícia no Expresso hoje, e não falo da pobreza nem das medidas de segurança para proteger latas de atum. Falo de uma notícia que dá conta de 24 empresas que foram contactadas, 15 delas da Bolsa, em que nenhuma se compromete a atualizar salários, muito menos a 5,1%. O Governo anunciou, por isso, um acordo em que os patrões não vão cumprir o aumento salarial porque não é para cumprir, não é vinculativo. E se o acordo não serve para aumentar salários no privado, e tanto não serve que estas empresas dizem que não vão aumentar ou não vão aumentar a taxa que está estipulada no acordo, serve para uma coisa, para dar uma borla fiscal inédita e sem contrapartidas às grandes empresas. O que quer dizer que o Governo vai pôr os contribuintes a pagar os prejuízos das grandes empresas, a começar pelo Novo Banco, que será a primeira empresa a lucrar com esta medida. E o que eu gostaria de lhe perguntar, já que o Sr. Ministro gosta tanto de contas certas, é qual é o impacto orçamental desta borla fiscal que acaba de inscrever no Orçamento do Estado? Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faça favor, pode responder. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, a forma como utilizou para tentar marcar o seu ponto é uma forma profundamente enviesada. A Sra. Deputada abriu o jornal e viu uma notícia sobre 20 empresas ou 24 empresas, eu, aliás, não vi a notícia. Nós temos neste país 500 mil empresas. E eu conheço muitas, aliás, que não só vão cumprir o acordo, como vão superar aquilo que está inscrito no acordo. E já o assumiram. Aliás, algumas já o estão a fazer. Aliás, se a Sra. Deputada consultar a evolução das remunerações à Segurança Social em valor, verá que esse aumento não é um aumento que tenha sido anormal face ao ano de 2022. E por isso, a forma como a Sra. Deputada descarta e diz o acordo não interessa para os salários, porque isto interessa é aquilo que se deu às empresas, eu acho que é uma leitura profundamente errada da realidade, profundamente superficial da realidade, que a Sra. Deputada faz sem cuidado relativamente à grande conquista que traduz o acordo da concertação social. Eu percebo que o tento desvalorizar, percebo que o tento menorizar, mas num contexto de dificuldade e de incerteza, conseguir um acordo a 4 anos que tem como ponto primeiro a definição de um objetivo de reforçar de aumentos salariais definidos e concretos e de reforçar, ponto mais importante do acordo, o peso dos salários no PIB, de os fazer crescer, Sra. Deputada, do ponto de vista de uma política à esquerda, de quem se situa à esquerda, é um profundíssimo erro, na minha opinião incompreensível, não valorizar este acordo e um acordo desta natureza. Este acordo é uma conquista da maior importância na sociedade portuguesa, da maior importância para o mundo do trabalho na sociedade portuguesa, porque permite precisamente assumir um compromisso coletivo de valorização dos salários nesta área. E vai ver, Sra. Deputada, que quando fizermos o cômputo global no fim do ano de 2023, depois no ano de 2024, o real impacto que, adicionando à política do salário mínimo nacional, que este acordo terá na evolução dos pesos dos salários do produto. Segunda questão, não há, os apoios às empresas têm uma lógica muito concreta, muito definida e bem justificada, quer no regime de apoio à capitalização de empresas, quer no regime de apoio ao investimento, e também relativamente ao regime dos prejuízos fiscais, porque de facto o nosso regime em Portugal era um regime que se afastava daquilo que é o regime regra nos vários países europeus. Diz a Sra. Deputada que isto só vai afetar os grandes. Não, Sra. Deputada, aliás, da análise que nós fazemos relativamente ao impacto desta medida, não afetará, aliás, o grupo económico que a Sra. Deputada referiu. Mas eu pedirei talvez ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para poder responder cabalmente a este ponto em concreto. Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado. Qual? Sr. Secretário de Estado, chama a atenção do tempo, porque a Sra. Deputada Mariana Mortágua ainda dispõe de 5 minutos, praticamente 6, e o Governo metade. Faço. Muito
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mariana Mortágua, relativamente aos prejuízos fiscais gerados em anos em que o sujeito passivo beneficiou do regime de ativos por impostos diferidos protegido, esses prejuízos fiscais não estão abrangidos pela norma transitória que está proposta no Orçamento de Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Secretária. Sra. Deputada Mariana Mortágua, faço favor. Obrigada pela resposta que eu já sabia. Qual é o impacto orçamental da medida? Sr. Ministro, faço favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada, o impacto orçamental esperado da aplicação da medida no ano 2023 é positivo, na medida em que nós diminuímos a taxa de 70% para 65% na utilização da matéria tributável. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada, faço favor. Sr. Ministro, deixe-se de... Enfim. O Sr. Ministro acaba de mudar radicalmente as regras fiscais e instituir um benefício fiscal, ao mesmo tempo que faz um grande discurso sobre disciplina orçamental. E eu estou-lhe a perguntar qual é a previsão de despesa fiscal da medida, qual é o custo da medida? Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faço Sra. favor. Deputada, eu não percebo, aliás, a sua reação. A Sra. Deputada perceberá facilmente que se nós reduzimos de 70% para 65% a utilização da matéria tributável imputável a título de prejuízo fiscal, nós teremos um impacto positivo em matéria orçamental, isto é, teremos um acréscimo de receita do que aquilo que tínhamos face ao ano de 2022 no Orçamento de 2023. Muito obrigado. Certo, Sr. Ministro, só que a medida alarga a dedução de prejuízos fiscais de Senhora 5 deputada, anos senhora para... deputada. Muito obrigada, Presidente. De 5 anos para anos infinitos. É lógico que não tem um impacto em 2023, tem um impacto a partir dos 5 anos em que era possível deduzir, e por isso lhe pergunto qual é o impacto orçamental da medida, mas não me dê uma resposta que é óbvia, obrigando-me a gastar o meu tempo a declarar o óbvio também. Muito obrigado, Sra. Deputada. E já agora gastará o seu tempo quando eu lhe der a palavra para gastar o seu tempo. Muito obrigado. Sr. Ministro, faça favor. Se o Sr. Ministro pede ao Sr. Secretário de Estado, faça favor, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mariana Mortágua, como sabe, a adoção de prejuízos fiscais depende dos resultados fiscais que as empresas apresentam nos anos seguintes. Mas, Sra. Deputada, nós não estamos aqui a falar de nenhuma excentricidade, nós estamos aqui a falar do regime-regra de todos os países, em que, em Portugal, até optámos por não fazer o mesmo que faz a excepcionalidade dos países, que é permitir um desconto ilimitado da primeira parte dos prejuízos. Portanto, Sra. Deputada, não é nenhum benefício fiscal, é apenas um princípio básico a funcionar, que é o princípio da solidariedade de exercícios, que a Sra. Deputada também defende para as empresas e para todas as empresas. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, Sra. Deputada, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Seria mais fácil que se o Governo pudesse dizer que não tem como calcular o impacto e, portanto, adotou uma medida fiscal sobre a qual não tem como saber quanto é que custa no futuro e atirou para a frente o custo dessa medida. Sr. Ministro, eu em 2022, no Orçamento, perguntei porque é que não atualizava a função pública à inflação prevista para 2022. O Sr. Ministro respondeu-me, lá vem a Sra. Deputada com as suas coisas, sabe perfeitamente que a regra é atualizar a função pública à inflação do ano anterior e não do ano corrente. Ora bem, funcionários públicos foram atualizados a 0,9, quando a inflação do ano corrente era 7,4. Chegado ao orçamento de 2023, o que o Sr. Ministro aqui diz é que vamos compensar a função pública pela inflação de 2023. A regra do ano anterior deixou de funcionar. E, mais uma vez, Sr. Ministro, eu apelo ao seu rigor para perguntar se a palavra que deu no ano passado já não vale, já não é a mesma regra, ou se acha que as regras vão mudando conforme lhe dá jeito ao Governo. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Sr. Ministro das Finanças, para responder. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada, classificar a situação que nós vivemos e a necessidade de nós adaptarmos as nossas políticas ao contexto em que nós vivemos, classificá-las como o dar jeito ao Governo, é simplesmente algo que certamente em casa será incompreensível para qualquer pessoa. Porque eu já disse repetidas vezes, eu não conheço nenhum Governo que tenha conseguido compensar todos os efeitos da inflação sobre todas as famílias. Mas nem eu, nem a Sra. Deputada. A Sra. Deputada é que vem aqui exigir-nos isso. Mas esse irrealismo da exigência também tem uma correspondência na falta de adesão que ela traz. Relativamente ao ano e relativamente à questão dos rendimentos, e se a Sra. Deputada, aliás, consultar com mais rigor as séries relativamente à evolução do rendimento disponível, sabe bem
que aquilo que impacta sobre o rendimento tem a ver com as atualizações de salários, sim, tem a ver com a atualização da massa salarial, que o ano passado foi de 2,5, não foi de 0,9, porque os 2,5 existiram e foram pagos às famílias, e também do conjunto de medidas de natureza fiscal que foram tomadas, de desagravamento fiscal em várias áreas, e aqui há pouco respondi ao Sr. Deputado Bruno Dias relativamente a várias medidas que foram assumidas em 2022, como também corresponde ao aumento das prestações sociais que foram feitas num conjunto de áreas em 2022, e também, e agora falando de 23, sobre o que vamos fazer relativamente aos aumentos salariais de 2023 e das medidas fiscais e das medidas de contenção, das medidas fiscais, das medidas de apoio aos rendimentos e das medidas de mitigação dos aumentos de preços. Ou, por exemplo, a senhora deputada acha que nós congelarmos os preços dos transportes públicos não é uma medida com impacto do ponto de vista do rendimento das famílias? Não conta para o efeito da inflação? Ou quando nós adotamos e reabrimos o mercado da tarifa regulada do gás, protegendo as famílias, fazendo, aliás, uma tributação de lucros não esperados através da devolução desses lucros da empresa fornecedora do mercado regulado para os utilizadores do mercado regulado, essa redução do preço relativamente ao gás, significativamente ao gás, não conta para as famílias? Como quando nós adotamos as medidas de diminuição dos preços relativamente por aplicação de mitigação do aumento dos preços com a medida do ISP sobre os combustíveis, isso não conta relativamente ao aumento das famílias? Sim, claro que conta, e por isso não podemos olhar só para a parcela do aumento, porque senão o que fazíamos, a senhora deputada acha que seria mais justo então não ter medida nenhuma e concentrar as medidas, não nas medidas de âmbito transversal, mas simplesmente nas medidas estritas de aumentos salariais na administração pública. Senhora deputada, não é possível resolver esse conjunto de contradições sem concluir uma coisa: os programas que nós apresentamos em 2022 e em 2023 são programas profundamente equilibrados na distribuição dos recursos que temos para mitigar os problemas das famílias neste momento. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro já não dispõe de tempo, mas o Bloco de Esquerda dispõe de 4 minutos e 9 segundos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, em 2013, António José Seguro fez um acordo com Passos Coelho para passar a dedução dos prejuízos fiscais de 5 para 12 anos. Em 2015, a Geringonça reverteu esse acordo. Na altura, António Costa dizia sobre José Seguro: quem pensa como a direita acaba a governar como a direita. O Sr. Ministro foi mais longe do que o acordo entre José Seguro e Passos Coelho nesta medida de dedução de prejuízos fiscais. Passou de 5, não para 12, mas para ilimitado o tempo em que as empresas podem deduzir prejuízos fiscais. Não me consegue dizer quanto custa. Ficamos a saber hoje que o Governo tem o maior excedente da zona euro, 3% no segundo trimestre, mas esse é exatamente o mesmo dia em que o Sr. Ministro nos traz cortes reais para salários. Ninguém lhe pede que compense a inflação para todas as pessoas em Portugal, mas o Governo tem uma responsabilidade enquanto empregador: é aumentar os salários à inflação. E não o fez o ano passado utilizando uma regra e não o faz este ano mudando a regra que utilizou o ano passado. Porque o Sr. Ministro sabe perfeitamente que os 5.1 de que fala incluem novas contratações e progressões na carreira. A atualização, na verdade, são 3,6%, que não chega para compensar uma inflação acumulada de 11,4%. E aquilo que o Sr. Ministro faz é substituir uma política salarial por uma política social. O Sr. Ministro dá os apoios quando quer, como quer e quando bem entende. E as pessoas têm que agradecer e ficar satisfeitas pelos apoios. E eu percebo, porque a vida é muito difícil, mas o que as pessoas têm direito não é um apoio de 125 euros quando o Governo entende e que as pessoas têm que agradecer. As pessoas têm direito a ter uma atualização salarial digna, que é muito superior a esses 125 euros e é aquilo que é justo. Ora, o Governo substitui uma política salarial por uma política de apoios sociais avulso. Diz que corta salários porque isso é prudência e dá uma borla fiscal a patrões porque isso é para aumentar o investimento. E eu acho que António Costa tinha razão. Quem pensa como a direita acaba a governar como a direita. E eu gostaria de lhe fazer
mais umas perguntas sobre o ajustamento de déficit de 2022. Porque há uma conclusão óbvia. O Governo rasgou a lei de atualizações das pensões. Agora os pensionistas podem ou não ter um corte em 2024. É o Governo que decide, porque a lei que garantia essa previsão está rasgada. O Governo decidirá. As pessoas, mais uma vez, ficam dependentes. É quando o Governo decidir e como o Governo decidir. Mas ao trazer para 2022, sob a forma de um apoio extraordinário, a pensão a que as pessoas já tinham direito em 2023, o Governo conseguiu uma outra proeza, que eu sei que o preocupava, é como fazer desaparecer 1.000 milhões de folga orçamental em 2022. Foi isso que conseguiu fazer quando trouxe para 2022 esta despesa. É um truque orçamental, a folga existe e não é a única, porque as contas do Governo não têm credibilidade. Eu não vou, até porque não há tempo, o Sr. Ministro não me vai responder, perder muito tempo com dúvidas técnicas sobre o orçamento. Vou-lhe dizer uma coisa, as contas não batem certo e são insuficientes. E eu gostaria que o Sr. Ministro assumisse aqui o compromisso perante os senhores jornalistas, que me vai responder por escrito a todas as questões que lhe vou colocar, também por escrito, sobre as contas deste orçamento. Finalmente, e para terminar, o Sr. Ministro falou aqui sobre uma legislação para apoiar as pessoas no crédito à habitação. Eu não sei qual é a versão final dessa legislação, tive a felicidade ou a infelicidade de conhecer uma versão dessa legislação. E o que está nessa lei, ou nesse projeto de lei, não é um apoio ao pagamento de juros. O que está nessa proposta é o banco a decidir que quando uma pessoa estiver em incumprimento, pode haver uma renegociação. Não é um apoio aos juros da família, é o banco a decidir que quando houver uma situação de incumprimento, pode haver uma alteração das condições do crédito. E por isso, Sr. Ministro, eu não ponho as mãos do fogo, essa lei pode mudar, ela não é pública, não está feita. O que eu aconselho é ter cuidado com certo tipo de anúncios em que depois a realidade é bem diferente daquilo que o Sr. Ministro e que o Governo têm anunciado. Acho que já estamos todos um pouco cansados desse tipo de truques.